Na aula de hoje, vamos falar dos efeitos da publicação, da promulgação de uma nova Constituição. O que é que acontece em relação à Constituição anterior, o que é que acontece em relação à legislação infraconstitucional anterior, conceitos como recepção, filtragem constitucional, repristinação, constitucionalidade superveniente, desconstitucionalização, retroatividade, enfim, vamos falar de muitas coisas, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a questão da vacatio constitutionis. O que é isso, a vacatio constitutionis? Não sei se vocês se lembram do termo vacatio legis, que vocês aprendem na teoria do direito, que é aquele espaço entre a validade de uma lei e a sua vigência. Uma lei é publicada, logo ela é válida, só que ela só vai ser vigente se tiver ultrapassado o período de vacatio legis. O objetivo do período de vacatio legis, que é um termo que designa que a lei está válida, é para que as pessoas se acostumem com determinada lei sob alegação, né, de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei ou a ignorância da lei. Então é um período para as pessoas se acostumarem, principalmente quando há grandes reviravoltas legislativas, como a publicação de um novo código, por exemplo, o Código Civil ou o Código de Processo Civil. Aí a vacatio legis é inclusive maior. Existe isso chamado vacatio constitutionis, né? O único caso que eu conheço de vacatio constitutionis é do ordenamento jurídico brasileiro, em que a Constituição Federal de 67, ela, embora tenha sido publicada em 15 de janeiro de 1967, ela teve como termo inicial da sua vigência 15 de março de 1967. Ou seja, 2 meses aí de vacatio constitutionis. O que você precisa saber dos problemas decorrentes da vacatio constitutionis é uma observação, inclusive, de José Afonso da Silva, desse constitucionalista da USP. Ele diz que se uma lei ordinária for publicada no período de vacatio constitutionis e essa lei ela contrariar a Constituição vigente, mesmo que ela obedeça os valores da Constituição que vai entrar em vigência, essa lei é declarada inválida. Então, portanto, se, no caso concreto aqui da Constituição de 67, se nesse período de vacatio constitutionis se publicasse uma lei em conformidade com a Constituição de 67, mas ela ainda não tivesse vigente, o que é que estava vigente antes? A Constituição de 1946, então essa lei seria declarada inválida. Isso é muito importante. Vacatio constitutionis, esse período em que a lei está válida e vige o ordenamento constitucional anterior, né? No caso da Constituição de 67, que foi a única que previu isso, o que estava em vigor ainda era o ordenamento constitucional proveniente da Constituição de 1946. Pronto, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que falar nesse assunto dos efeitos da publicação de uma nova Constituição. É o que vai acontecer com a Constituição anterior, né? Há o que a gente chama de revogação da Constituição anterior. Vocês também aprenderam isso em teoria do direito. A forma de excluir do ordenamento uma lei anterior é quando uma lei posterior regula tudo o que essa lei anterior regulava. No caso de um ordenamento constitucional, quando há um novo ordenamento político constitucional, esse ordenamento passa a vigorar e aquele ordenamento anterior perde os efeitos, né? É excluído da sua capacidade de ordenação da sociedade. Então, quando uma Constituição posterior é publicada, se revoga a Constituição anterior, opera-se a simples revogação. Não há juízo de inconstitucionalidade, não. Opera-se a simples revogação. A partir de um brocardo, né, que é muito conhecido na teoria do direito, de que lex posteriori derogat lex anteriori, né? Então, fechado esse ponto. Um terceiro ponto que a gente tem que tratar nesse tema é o que é que acontece com a legislação infraconstitucional anterior quando surge uma nova Constituição. Esse tema a gente tem que se deter um pouco mais, que é o chamado juízo de recepção. Vocês têm que saber em que não é possível realizar controle de
constitucionalidade entre a nova Constituição e a legislação infraconstitucional anterior, né? Há um juízo que a gente chama de recepção, né? O juízo de recepção é aquele juízo de aceitação da legislação infraconstitucional anterior, desde que essa legislação seja compatível com o conteúdo da nova Constituição. Então, as leis infraconstitucionais que foram publicadas antes de 1988, elas oferecem ao legislador, oferecem aos juízes, principalmente os juízes constitucionais, um juízo de recepção ou não com a nova Constituição, adequação ou não com a nova Constituição. Tem uma série de coisas que a gente tem que debater em relação a isso. Primeiro, a compatibilidade exigida no processo de recepção é uma compatibilidade que a gente chama de compatibilidade material, ou seja, o juízo de recepção analisa apenas os aspectos materiais da legislação recepcionada, ou seja, desde que elas tenham sido publicadas validamente diante do ordenamento constitucional anterior, elas podem ser recepcionadas. É o chamado brocardo tempus regit actum. Então, se uma determinada norma que a gente vai analisar se ela pode ser recepcionada ou não pela Constituição de 88, ela foi publicada de forma válida, de acordo com os procedimentos da Constituição anterior, que é a Constituição de 67, então ela pode ser recepcionada, né? Embora os procedimentos, vamos supor, da Constituição de 67 sejam diferentes dos procedimentos adotados pela Constituição de 88. A gente não vai analisar o procedimento. Se ela foi válida naquele período, ela pode ser recepcionada desde que seja adequada materialmente com a Constituição de 88. Uma segunda característica do juízo de recepção é que a recepção ela pode conferir um novo status normativo ao texto recepcionado. Assim, por exemplo, se uma lei tinha um status de lei ordinária diante do ordenamento constitucional anterior, ela deve ser recepcionada de acordo com o status que a nova Constituição atribui à matéria regulada por ela. Por exemplo, se a Constituição 88, como de fato faz, exige para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, lá do artigo 146, ela exige uma legislação complementar. Então, a matéria que diz respeito à limitação do poder de tributar contidas no Código Tributário Nacional, elas são consideradas legislação complementar, embora o CTN não tenha sido feito como legislação complementar, e sim legislação ordinária. Então, uma legislação ordinária, ela é analisada apenas o aspecto material dela e ela é recepcionada com um novo status constitucional, que é a legislação complementar. O contrário também é válido. Se no ordenamento constitucional anterior era exigido que determinada matéria poderia ser feita apenas com legislação complementar e o novo ordenamento ela exige apenas legislação ordinária, ela vai ser recepcionada como legislação ordinária e não como legislação complementar. Quais são as consequências desse juízo de recepção e não juízo de constitucionalidade? No controle concentrado de constitucionalidade, a primeira consequência é a impossibilidade do ajuizamento das ações diretas de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADIM por omissão. Não vai ser possível realizar esse controle de constitucionalidade porque o juízo não pode ser de constitucionalidade. O juízo é de recepção ou não recepção. Por que não pode ser de constitucionalidade? Porque o juízo de constitucionalidade só deve ser feito para aferir a constitucionalidade de uma legislação infraconstitucional com o ordenamento constitucional com o ordenamento constitucional da época em que essa legislação foi feita, né? Então não é possível realizar controle de constitucionalidade de uma legislação anterior a 1988. Foi o caso, por exemplo, da lei de imprensa. A lei de imprensa foi feita na época da ditadura militar, chegou ao Supremo Tribunal Federal e ela foi considerada não recepcionada pelo Supremo Tribunal
federal. O CTN, o Código Tributário Nacional, por outro lado, foi considerado recepcionado, mas isso não era controle de constitucionalidade, era um juízo de recepção. Do mesmo modo, não é possível realizar a modulação dos efeitos temporais em matéria de conflito intertemporal. Por quê? Essa técnica de modulação dos efeitos temporais é o Supremo, considerando interesses sociais, um motivo de segurança nacional, pode dizer quando a decisão dele vai surtir efeito, né? Se a nulidade dessa legislação, por exemplo, pode não ser desde o início, mas só a partir da decisão do Supremo. Isso não pode ser feito porque não é um juízo de constitucionalidade, é um juízo de recepção. No controle difuso de constitucionalidade, quais são as consequências disso? O conflito intertemporal pode sim ser suscitado no controle difuso, incluindo o STF via recurso extraordinário. Outra coisa, não caberá a comunicação ao Senado para os fins de aplicação daquele artigo 52.10, né? No controle difuso de constitucionalidade, como a gente sabe, o STF, embora a eficácia da sua decisão só seja inter partes, o presidente do STF manda um ofício para o presidente do Senado, dizendo que caso o Senado considere interessante, pode suspender essa norma, porque o Supremo já declarou ela inconstitucional no caso concreto, né? Outra consequência é que é possível sim o controle concreto das normas pré-constitucionais em face das normas da Constituição que vigorava quando elas foram editadas. Então, por exemplo, a lei de imprensa poderia, o STF hoje, não hoje, porque ele já declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pelo ordenamento anterior. Mas, por exemplo, em relação ao Código Tributário Nacional, o STF ele poderia hoje fazer um controle de constitucionalidade das normas do Código Tributário Nacional em relação às normas da Constituição de 67. Então, sempre o parâmetro de controle tem que ser o parâmetro contemporâneo. Se eu tenho uma norma pré-88, eu só posso fazer controle de constitucionalidade em relação ao ordenamento de 67, né, que é o ordenamento anterior a 88. Se for em relação ao ordenamento de 88, eu só posso fazer juízo de recepção. E por fim, um detalhe processualístico, né, não se aplica a cláusula de reserva do plenário, aquela do artigo 97 da Constituição, no caso de juízo de recepção ou não recepção. Deu para entender? Isso é muito importante, a diferença entre recepção e constitucionalidade, né? Um outro tema que a gente tem que abordar nesse tema dos efeitos de uma nova Constituição é o tema da filtragem constitucional. O tema da filtragem constitucional, a gente tem 3 características dessa questão da filtragem constitucional. A primeira característica: todas as normas do ordenamento jurídico, elas devem ser reinterpretadas à luz do ordenamento jurídico constitucional existente. Então temos as normas do Código Civil que foram publicadas lá em 2002. Essas normas, elas têm que ser interpretadas de acordo com a Constituição de 88. O próprio Código Tributário Nacional, as normas têm que ser interpretadas de acordo com o ordenamento constitucional. Isso é a preponderância do direito constitucional sobre os outros ramos do direito, o que gera o direito constitucional penal, direito civil constitucional, ou seja, tudo tem que ser interpretado, todo o ordenamento, à luz dos princípios e garantias do ordenamento jurídico constitucional. Uma outra característica da filtragem constitucional é que as normas infraconstitucionais desconformes com as normas da Constituição tornam-se inválidas. Não é possível invocar a validade de uma norma constitucional que é contrária às normas da Constituição. As normas da Constituição sempre preponderam sobre essas normas. Por exemplo, a norma que estabelece o estágio probatório dos servidores públicos federais. A Constituição, no artigo 41, diz que esse prazo do estágio probatório é de 3 anos. A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, diz que esse prazo é de 2 anos no seu artigo 20, que é que prepondera a norma constitucional. E um último fator
salvo se as normas não forem execuíveis por si mesmas, as normas constitucionais são diretamente aplicáveis, independentemente de termos que fazer uma legislação infraconstitucional para darmos aplicabilidade a essas normas, né? Então, as normas constitucionais são diretamente aplicáveis na medida em que elas têm condição de ser assim. Não há que se considerar, inclusive, que a Constituição é apenas uma diretriz política. A Constituição é norma jurídica e, como norma jurídica, elas são diretamente aplicáveis. Eu não preciso me referir a uma legislação que esteja dando eficácia à Constituição. No caso, por exemplo, das normas plenas e das normas contidas. Isso só valeria esse tipo de raciocínio para as normas de eficácia limitada, né? Deu para entender o que é filtragem constitucional? É a compatibilidade do ordenamento infraconstitucional com o ordenamento constitucional. Um outro tema dessa aula é a questão da repristinação, né? A repristinação, o que é que ocorre na repristinação? Vocês já devem ter visto em teoria do direito, né? A repristinação ocorre com a volta da norma quando há uma revogação da norma revogadora. O que é isso, né? Existem 3 normas, a Lei A, a Lei B e a Lei C. A Lei C revogou a Lei B, ou seja, suspendeu todos os efeitos da Lei B, e a Lei B tinha revogado anteriormente a Lei A. Então a pergunta é, essa Lei A volta ao ordenamento quando a Lei C suspendeu todos os efeitos da Lei B, e um dos efeitos da Lei B foi revogar a Lei A, essa norma A volta ao ordenamento? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer que não necessariamente. Toda repristinação só é possível de fazer com que se retorne a lei revogada quando é revogada a lei revogadora, se for expressamente. Toda repristinação tem que ser expressa, não há repristinação tácita. E isso vale para o surgimento de uma nova Constituição também, né? O exemplo que eu trago para vocês é a Emenda Constitucional 21, de 99, que ela alterou disposição do artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que reinstituiu a CPMF, cuja legislação temporária já tinha sua eficácia sido exaurida, né? Então, o artigo 75 do ADCT era uma norma temporária que reintroduzia o CPMF. Só que esse artigo já tinha sido exaurido, aí a Emenda Constitucional 21 retornou esse artigo pro sistema jurídico constitucional. Então isso é uma repristinação. Nesse tema, eu preciso que vocês prestem bastante atenção para a diferença entre repristinação e efeito repristinatório. Repristinação é uma coisa, efeito repristinatório é outra. Por quê? A repristinação é um fenômeno decorrente do surgimento de uma lei que revoga uma lei que revogou outra. Isso é repristinação, e repristinação só pode ser expressa. O efeito repristinatório não decorre de lei, decorre de uma decisão judicial em controle de constitucionalidade. Então, o efeito repristinatório é o fenômeno decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, cuja validade bloqueia a respectiva pretensão revogatória. Então, mais uma vez aquele esquema. Tem uma Lei A e a Lei B. A Lei B revogou a Lei A. Imagine que o Supremo declara a inconstitucionalidade da Lei B, ou seja, suspende todos os seus efeitos. A gente sabe que, em regra, a declaração de constitucionalidade considera a lei nula desde o princípio. A lei nunca deveria ter feito esses efeitos, né? Então eu declaro a inconstitucionalidade da Lei B, então a Lei A voltaria ao sistema. Esse é o chamado efeito repristinatório. Esse efeito, diferentemente da repristinação, que só pode ser expressa, esse efeito é automático. Quando eu tenho a declaração da inconstitucionalidade de uma norma revogadora, a norma revogada volta automaticamente ao sistema, né?
Ele é automático, mas ele pode ser afastado pelo STF no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade com a aplicação da técnica da modulação dos efeitos temporais da decisão, né? E depende da retroação dos efeitos da inconstitucionalidade até a data da edição da norma revogadora, né? Isso é importante também. Então, entendo que repristinação é diferente de efeito repristinatório, e isso pode ser cobrado de você, né? Uma outra questão que eu quero tratar de forma rápida aqui é a chamada constitucionalidade superveniente. O que é uma constitucionalidade superveniente? A constitucionalidade superveniente seria a possibilidade de uma emenda constitucional posterior convalidar a inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais anteriormente editadas. Então, eu tenho uma norma infraconstitucional que foi editada, e essa norma é inconstitucional. Que é que, ao invés de se declarar a inconstitucionalidade dessa norma, o legislativo vai e faz uma emenda constitucional modificando a Constituição para essa norma que surgiu de forma inconstitucional se tornar constitucional, ou seja, inconstitucionalidade superveniente. O STF não permite essa inconstitucionalidade, essa constitucionalidade superveniente, embora a sua jurisprudência seja um pouco vacilante. Então, um exemplo concreto para vocês. O artigo 18, parágrafo 4º da nossa Constituição diz que para a criação de municípios existe uma série de requisitos para a criação de municípios, como a questão da avaliação do estudo de impacto ambiental, a consulta popular na forma de plebiscito, a questão da lei complementar feita pelo Congresso para regular isso tudo. Vários municípios foram criados desde a formação da Constituição, só que essa lei complementar nunca foi editada. O Supremo deu um prazo de 48 meses no ADIM para que o Legislativo resolvesse essa questão, editando uma lei que regulasse o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição sobre criação de municípios. O Legislativo, o Congresso Nacional, fez a emenda constitucional 56, em que disse que os municípios criados até 31 de dezembro de 2006 eram constitucionais. Veja que essa é uma hipótese de constitucionalidade superveniente, né? Que não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Em resumo, constitucionalidade superveniente, mais uma vez, é quando uma norma infraconstitucional ela surge em desconformidade com a Constituição, desobedecendo a Constituição. Aí, para resolver esse problema, essa norma que é nula de pleno direito, pelo menos até a declaração, pelo menos quando o STF declarar isso, ou seja, ela é nula desde o princípio. Para resolver essa questão, o Congresso Nacional faz uma emenda constitucional modificando a Constituição para que essa norma passe a ser constitucional. Isso não é possível, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas a jurisprudência é bastante vacilante. Eu já vi outros casos em que o Supremo tenta adaptar esse problema político constitucional. Mais um assunto, é o penúltimo assunto, penúltimo tópico nesse tema, é a questão da desconstitucionalização. A desconstitucionalização tem dois sentidos, né? O primeiro sentido da desconstitucionalização são aquelas normas apenas formalmente constitucionais do regime anterior, embora perdendo a supremacia constitucional, elas continuam a vigorar sob a égide de uma nova Constituição, mas com status de legislação infraconstitucional. Essa é a ideia de desconstitucionalização. Eu tinha uma norma que era formalmente constitucional e com a Constituição anterior ela foi desconstitucionalizada, ela foi passada para o ordenamento infraconstitucional. O STF não aceita isso, salvo por norma constitucional expressa. Por que isso? Porque ele entende que as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição são simplesmente recepcionadas ou não recepcionadas. É um simples juízo de revogação.
né? Então, o STF só concorda com isso se for de maneira expressa. Por exemplo, o caput do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias recepcionou transitoriamente as normas da Constituição anterior que regulavam o sistema tributário nacional. Então veja que essa é uma hipótese, a hipótese de desconstitucionalização nesse primeiro sentido só pode ser se for expressa. O segundo sentido da desconstitucionalização, ele é relacionado com a parte flexível de uma Constituição semirrígida, que é representado pela desqualificação por obra do Constituinte da supremacia constitucional de alguns dispositivos que estão na Constituição formal em vigor, os quais poderão ser alterados sem formalidades especiais. Ou seja, para a gente alterar dispositivos constitucionais, a gente tem que fazer uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional, ela é mais difícil de ser feita do que uma simples alteração legislativa. Então ocorre a desconstitucionalização quando eu permito que determinados temas constitucionais sejam feitos de forma menos exigente, sejam modificados de forma menos exigente do que os temas constitucionais. Então há essa desconstitucionalização. O último tema que eu quero tratar com vocês sobre essa questão do surgimento de uma nova Constituição é a questão da retroatividade. Qual é a regra? As normas só podem ser feitas para serem aplicadas a casos futuros. Eu não posso fazer uma lei hoje para aplicar um caso que já aconteceu. Isso seria um estado de exceção, né? Só que existem possibilidades de uma norma retroagir. Existem algumas disposições constitucionais que diz que a norma pode retroagir e existem disposições constitucionais que mostram que em determinados setores não podem haver essa retroação. O que é uma retroação ou essa retroatividade? Vamos pegar Carlos Maximiano, né, um hermeneuta clássico. Ele diz que é o transporte da aplicação da lei a uma data anterior à de sua publicação, sob a ficção da pré-existência dessa lei. É como se a lei já estivesse lá, né? A regra geral do nosso ordenamento é o princípio da não retroatividade restrita, segundo a qual a regra geral do nosso ordenamento é o estabelecimento do princípio da não retroatividade restrita, segundo a qual nada impede que o Estado edite atos normativos com efeito restritivo, desde que respeite os direitos subjetivos decorrentes do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, né? Existem vários tipos de retroatividade ou de não retroatividade, né? A regra geral, como eu disse, é a não retroatividade. Está lá no artigo 5º, inciso 36, que vai dizer assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Há um subprincípio da retroatividade, que é a irretroatividade da lei penal, né? O artigo 5º, inciso 40, vai dizer que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal pode retroagir, pode ser aplicada a fatos passados, se for o caso de beneficiamento do réu. Um outro subprincípio da irretroatividade é a irretroatividade da lei eleitoral, que está lá no artigo 16 da Constituição, que diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, né? Um outro subprincípio da irretroatividade é a chamada irretroatividade tributária, que está previsto lá no artigo 150, inciso 3, a linha A, que diz o seguinte: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, né? E, por fim, para acabar esse tema, eu quero falar de alguns problemas constitucionais relativos à retroatividade ou irretroatividade. O primeiro tema: normas constitucionais originárias e efeitos retroativos. Bom, podem ter qualquer efeito retroativo, tendo em vista a potencialidade do constituinte originário, né? O constituinte originário
não pode ser impedido de criar normas constitucionais, já que ele é ilimitado e incondicionado, porque existe algum cidadão com direito adquirido a esse status, né? Costuma-se dizer que não há direito adquirido em relação à Constituição, ao poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário é livre para criar novas normas, né? Emendas constitucionais e efeitos retroativos. Para a doutrina majoritária, em razão do princípio da não retroatividade, está no rol das cláusulas pétreas, as emendas constitucionais devem respeitar a irretroatividade, a cláusula geral da irretroatividade. Outro tema, constituições estaduais e efeitos retroativos. Bom, as constituições estaduais sempre se sujeitam ao princípio da não retroatividade. E o último tema, normas infraconstitucionais e efeitos retroativos. Bom, apenas naquelas matérias que a Constituição proibiu a retroatividade é que essas normas infraconstitucionais não poderão ser retroativas. Nos outros temas, elas podem ser retroativas, desde que respeitem a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os efeitos de uma nova Constituição no ordenamento jurídico. A gente se vê numa próxima aula. Tchau!